As carraças agarram-se ao corpo e nem com duchas fazemos cair. Muitas vezes passamos por elas e nem nos apercebemos. Passaram a estar ativas todo o ano e são responsáveis por infecções que provocam sintomas variados e podem mesmo levar à morte. Todos os anos são pedidos entre 800 a 1000 diagnósticos para a febre da carraça, uma doença que só no ano passado matou 10 pessoas. Os médicos devem estar alerta porque quanto mais depressa se detectar a bactéria, maior é a probabilidade de se evitar sequelas e sobreviver. Doutor Sérgio, muita gente se calhar descura, mas é importante este trabalho de prevenção e de vigilância, não é? Exatamente. Nos últimos anos, esta é uma doença de declaração obrigatória, tem-se registado vários casos a nível nacional, alguns com alguma gravidade. A febre da carraça é uma doença muitas vezes autolimitada, não tem qualquer problema, febre e umas lesões cutâneas, mas pode-se complicar. Podem surgir casos graves, sobretudo em doentes com patologia de base, os idosos, os doentes cardíacos. Nesses podem ter... já têm algum problema de saúde, habitualmente. Se isto acontece, pode ser um caso muito difícil. Exatamente. É uma doença que não só tem interesse a nível nacional, portanto, o seu controle, mas também é uma doença que a nível internacional, esta e outras do grupo, tem sido problema nos últimos anos, porque são consideradas verdadeiras doenças emergentes que estão a surgir. Com esta era de globalização, a ausência de fronteiras, portanto, muitas doenças transmitidas por bichinhos, como carraças, pulgas, piolhos, insetos, existem por todo o mundo. E tem de haver realmente esta preocupação para o controle de doenças deste tipo. O caso pior é quando as carraças estão infectadas? Portanto, o problema aqui desta doença não é da carraça. Portanto, esta doença devia-se chamar doença da rickettsia, porque é esse que é o bicho que vai desencadear a doença. A carraça vai ser só o vetor de transmissão da doença. Portanto, o micro-organismo responsável é uma rickettsia, chama-se Rickettsia conori, tem um nome giro, que vive habitualmente nas células da carraça do cão, carraça comum. É essa carraça que é o reservatório da doença, que tem as tais bactérias, e é a carraça que vai transmitir as bactérias aos animais, ao cão e ao homem, acidentalmente. Quais são os cuidados que uma pessoa deve ter? Porque, na realidade, já vimos muitas situações em que as pessoas estão com a carraça há dias, estão com os sintomas e nem percebem que têm a carraça agarrada. Habitualmente, a carraça pica e muitas vezes não nos apercebemos. Há situações em que, de facto, no local da picada surgem sinais inflamatórios e aparece uma lesão típica que se chama tache noire ou escara de inoculação. Parece tipo uma queimadura de cigarro. Portanto, isso é uma lesão muito típica, mas não aparece em todos os casos. Habitualmente, só a lesão por si dá só sinais inflamatórios locais e não traz qualquer problema. Só que nos próximos 3 a 7 dias, que é o período de incubação da doença, desenvolve-se a doença. A doença tem habitualmente um curso em 3 fases. Uma fase inicial prodrómica, em que o indivíduo refere dores nos músculos, dores de cabeça, mal-estar geral, e após isto, cerca de 3 dias depois, surge então a doença, o estado, a fase de estado propriamente dita da doença, em que a febre alta surge e o exantema, ou seja, as borbulhinhas típicas. O doutor Sérgio não aguenta. Não aguenta. Tem que dizer estas palavrões. Tem que dizer é mais forte do que ele. Tem que o dizer exantema, estas isto já toda a gente sabe. O exantema. Então não sabem quem é o exantema? Pronto, aparecem umas borbulhinhas típicas, umas manchinhas vermelhas, muitas vezes com elevação também na pele, muitas vezes até surgem alguns nódulos que se espalham por todo o corpo, surgem também nos membros e nas mãos. É típico o atingimento plantar e palmar. Portanto, as mãos e os pés, nas palmas das mãos e nas palmas dos pés também surgem lesõezinhas avermelhadas. Portanto, isto é típico deste... E como é que tratamos? Antes disso, a doença tem a sua evolução habitual. Portanto, após esta fase, aparece então a fase de convalescença, em que a febre se torna intermitente, desaparece e o quadro todo de doença vai desaparecendo. Isto às vezes dura cerca de 2, 3 semanas. Portanto, anti-inflamatórios, como é que se trata? Portanto, antipiréticos, o que é que é uma nós doença fazemos? Muitas vezes autolimitada. Às vezes basta só fazer esse tratamento sintomático. Muitas vezes é necessário recorrer ao antibiótico, há antibióticos específicos para esta situação. Depois é fundamental investir na prevenção do reservatório, ou seja, do bicharoco que transporta a bactéria, que é a carraça, e aí
Todos nós temos de ter a noção que temos que controlar as carraças dos nossos animais domésticos, nomeadamente dos cães, usando coleira ou desparasitante externo, em besnaga próprios que o veterinário pode fornecer. Fazer investigações quando vimos dos piqueniques, investigar as crianças é fundamental, todas, sobretudo nas crianças. Toda a gente, investigar da ponta Sobretudo do cabelo à cabeça, ponta a região cervical, axilar, portanto, baixo do braço orelhas. e na região inguinal. Pronto, Para fica além disso, aqui é importante, essa... quando se fazem passeios no campo, usar roupas claras para se ver a carraça, usar calças e mangas compridas, isto em zonas, claro, onde possa haver carraças. Usar as calças dentro das botas, basicamente isto. E o stick não? Stick. Não se usa muito. Porque não repele, não é? Só mesmo as dos cães, provavelmente, porque as carraças são mesmo carraças, não é? São mesmo chatinhos. Portanto, o problema não está na carraça. Habitualmente, são... uma questão que os pais ou que as pessoas pode haver falam, uma carraça perfeitamente carraça inofensiva. O problema é que o estado da carraça. Pode picar, não tem qualquer problema. E quando se tem carraças, é para tirar com cuidado, não rebentar a carraça. Tem que Obrigada, Dr. Sérgio. Ora, estamos constantemente a ouvir dizer que o açúcar faz mal. Já ouvimos isto tantas vezes, não é? Que devíamos evitá-lo ao máximo, mas será que as alternativas ao açúcar são melhores e será que conhecemos todas? Há uma que provavelmente não conhece. Doutora Helena, o que é que pode dizer-nos sobre este assunto? Há por aí uma novidade que chegou a Portugal? É verdade. É uma novidade aprovada pelas autoridades a nível europeias. Agora, todos estes produtos têm que ser autorizados. E é um adoçante que pode adoçar 200 a 300 vezes mais do que o açúcar. 200 a 300 vezes. Portanto, temos que usar em pequeníssimas quantidades. Chama-se stevia. Stevia. Já existem bebidas e existe também, podemos comprar para adoçar o café, o chá, e é espetacular porque era usado pelos índios no Brasil e no Paraguai. Não é mais nem menos que a erva doce, em que eles utilizavam para adoçar os alimentos. Agora, passado todos estes anos, é muito utilizada na América Latina e veio para a Europa com estudos e aprovada pela legislação europeia e passou por muitos testes científicos e, de facto, é seguro, é natural, é 100% natural. Stevia, olha, fixem este nome. E uma coisa fantástica, sabe o que é? É que não tem problema para os diabéticos, não provoca o problema... Os diabéticos podem perfeitamente, não faz a subida da glicose no sangue e, portanto, o problema todo da insulina. Grávidas, crianças, porque às vezes alguns destes adoçantes, o problema são as grávidas, as crianças. Este produto pode ser perfeitamente usado e as bebidas que têm este produto por crianças, grávidas, não tem qualquer risco e é seguro e já é muito usada há muitos anos na América Latina. Mas há outros produtos que têm aí. Por exemplo, nós temos aqui o açúcar branco e o açúcar amarelo mascavado. E há alguma diferença entre eles que queira assinalar? Este é menos calórico. Apesar de continuar a ser muito calórico, precisamos de usar menor quantidade para adoçar. Por exemplo, para fazer um bolo precisamos de usar menor quantidade. O açúcar amarelo porque tem já mais poder tem mais minerais e mais fibra. Depois temos o que nós conhecemos, o mel, os melaços, cuidado por todos eles. Muitas vezes usamos e abusamos do mel porque é natural e achamos que podemos usar. Não, ele também é muito calórico e também provoca subidas da glicose no sangue. É preciso também ter algum cuidado. Achar, não posso comer açúcar, mas posso comer uma colherzinha de mel, nem pensar. O Dr. Pedro ficou logo em pânico a dizer, não, nem existem pensar. muitos mitos ligados ao mel, que o mel é natural. É natural, mas não significa que faça sempre bem. Não, nem o melaço. É preciso ter muito cuidado. Depois existe o aspartame, aqueles comprimidinhos que nós conhecemos no café. De usar esses produtos. Estes produtos são todos muito bem... É assim, existe a União Europeia, neste momento, tem uma visão muito rígida destes produtos. Posso lhe dizer, por exemplo, que o aspartame, desde 9 de janeiro a 15 de fevereiro, houve um grupo de cientistas só a estudar e a verificar todos os problemas que poderiam surgir do aspartame. Portanto, estão constantemente a ser monitorizados e a União Europeia, neste momento, deixa que determinados produtos só possam ser adicionados a determinados alimentos, porque muitas vezes a composição química altera estes produtos. E, portanto, há legislação muito específica e muito apertada. Determinado produto só pode ser usado com bebidas, bolos, refrigerantes, outros só podem ser usados com outros produtos. Portanto, isso está tudo muito... Portanto, a pessoa tem, antes muito de regulado, se inventar, não é? Exatamente. Dá para cozinhar este stevia? Este stevia também dá para cozinhar. Porque é do extrato da erva doce, não é? É preciso sempre com estes produtos olhar para a embalagem e verificar, porque alguns não podem, que era o caso, por exemplo, ir ao calor que altera o sabor.
mas pode-se perfeitamente utilizar e então o stevia é natural e é assim a última... Stevia é natural, o mel natural, o mas cuidado com as natural, calorias e com o a açúcar. frutose também. A frutose também, mas a frutose tem um efeito menor que o açúcar normal, mas também tem um efeito. É preciso também ter cuidado com os diabéticos. Muitas vezes usam e abusam. Não pode ser, e por exemplo sobe alguma gordura no sangue, os triglicéridos. Portanto, é preciso ter aí algum cuidado com o uso destes produtos, sempre em moderação. Tudo em moderação, incluindo a stevia, que é a última novidade, feito de erva doce. Também não é por acaso que se chama erva doce, não é? De algum lado vinha, acabaria de vir o nome. Ora, o programa de hoje está a ser dedicado às últimas notícias sobre saúde.